Chegou o grande dia para você aprender falso rompimento para MC completaço, beleza? Como marcar, onde encontro as melhores regiões, filtros e gatilhos, distância correta, tudo o que você precisa para você dominar este operacional. Pegue aí papel e caneta e bora para nossa aula. E aí, meus queridos, como vocês estão? 100% mesmo? Seja muito bem-vindo a este canal e seja muito bem-vindo, meu parceiro, a mais um vídeo. Bora então, meus queridos, para mais este conteúdo. Antes de tudo, já peço que você deixe seu like, beleza? Se inscreva nesse canal e ativa o sininho. Beleza, meus queridos? Então vamos dar início então. Beleza? Melhor gráfico para operar. Aqui a gente tem o melhor gráfico para operar. WR, qual o melhor gráfico para operar? É em tendência de alta, topo acima de topo? Não, meus queridos, a gente descarta esse gráfico aqui, beleza? É em gráfico de baixa, e fundo abaixo de fundo e topo abaixo de topo? Não, a gente descarta também esse gráfico aqui. Qual o melhor gráfico? Gráfico lateralizado, aquele gráfico que está andando lado a lado, tá? E com topos no mesmo nível e fundo no mesmo nível, beleza? Melhor gráfico para operar é gráfico lateralizado, beleza? Falso rompimento, gráfico lateralizado e com topos e fundo no mesmo nível, beleza? E como é que identificamos um topo e um fundo forte? A movimentação do preço. Por exemplo, ó, fez esse movimento aqui, é um topo fraco. Fez esse movimento aqui, é um topo forte, beleza? Então essa movimentação aqui foi curta, a movimentação fraca. Essa movimentação são mais expressiva, beleza? Então é um topo forte. Então faz essa pernada de alta e faz essa de baixa. Então essa movimentação aqui que o preço fez formou lá em cima um topo forte. Fez a movimentação de alta e de baixa. Mercado sem volume faz topos e fundos fracos, beleza? Então tem que ser aquele mercado com bastante volume. Aí sim você vai encontrar topos e fundos fortes. Então aqui, ó, a gente tem o melhor gráfico para operar, que foi falado agora para vocês, tá? E o que eu preciso para encontrar uma região, né? Para encontrar a região para falso rompimento. Beleza? Já falamos de topos e fundos fortes, né? Com expressão aí, ó. Então aqui a gente tem, por exemplo, um gráfico com topos e fundos fortes. Beleza? Onde tem topos aqui no mesmo nível e fundo no mesmo níveis. Beleza? O que eu preciso para encontrar a região? Apenas de um topo, tá? E esse topo seja rompido para voltar aqui no falso rompimento. Beleza? Veja bem, aqui eu posso pegar então um falso rompimento, porque eu tenho um topo e essa resistência aqui foi rompida por essa pernada aqui de impulsão, tá? Então teve essa pernada de impulsão, rompeu essa resistência desse topo, porque apenas um topo já pode operar falso rompimento, tá? A volta desse preço aqui, eu já posso aqui pegar um falso rompimento. O que eu preciso então para encontrar a região para o falso rompimento? Apenas um topo e que essa região seja rompida e volte aí de novo para a zona. Qual a zona? Essa zona aqui de baixo que o preço estava trabalhando. Beleza? Então, ó, a gente já sabe o melhor gráfico, beleza? Que é o gráfico lateralizado e com topos e fundo no mesmo nível. O que é preciso para encontrar a região? Um topo, que esse topo seja rompido e volta aí de novo para a taxa, tá? Topos e fundos fortes, gráfico lateralizado, apenas um topo, tá? Que esse topo seja rompido e que volte de novo para a zona que ele estava trabalhando antes. Por exemplo, aqui estava trabalhando o gráfico lateralizado, então ele voltou aqui de novo para essa zona, rompendo aqui esse topo, tá? Então fez um falso rompimento e voltou aqui. Aqui você já pode trabalhar o falso rompimento para M5. Qual é a distância correta? Tempos maiores, tá? E filtros e gatilhos fortes. Eu vou passar vocês para outra tela onde que eu fiz a ilustração, que eu vou ensinar para vocês lá, para vocês aí ficar bala, para vocês dominar essa parada aqui. Demorou? Então, ó, deixa eu abrir aqui a outra tela, que seria esta aqui, beleza? Essa ilustração aqui. Então aqui, ó, temos de cara topos e fundos fracos, tá? Então vamos descartar já topos e fundos fracos, beleza? Eu tenho um topo aqui, como eu falei para vocês, e o rompimento deste topo. Então a volta deste preço aqui, eu já posso operar aqui um falso rompimento nesta resistência deste topo aqui. Fechou? Vamos ver a distância correta,
beleza? Filtros e gatilhos, tá bom? E como dar uma olhadinha lá em tempos maiores, beleza? M15, H1 e M30, fechou? Vamos lá. Por exemplo, eu tenho esse topo aqui que ele formou meio-dia, tá? E veio romper aqui 3h30, aliás, 15h30, fez esse rompimento aqui. Veja bem que dessa distância aqui até essa distância aqui tem 3 horas e meia, fechou? Então está apto para operar falso rompimento para M5, porque ele está na distância de 3 horas aí, 3 horas e meia, tá bom? Então, ó, para você operar falso rompimento para M5, o gráfico para aquele topo está apto para você operar o falso rompimento para M5, ele tem que ter mais que 3 horas. Por exemplo, esse topo formou meio-dia e aqui veio acontecer o rompimento 15h30, então está apto para você operar falso rompimento para M5, beleza? Então a volta do preço aqui você já pode trabalhar um falso rompimento aqui. Mas por exemplo, tivesse formado esse topo aqui meio-dia e este rompimento aqui, por exemplo, foi umas 2 horas, então não está apto, porque não está mais que 3 horas aí, está menos que 3 horas. Então, para você operar falso rompimento para M5, tem que estar mais que 3 horas do topo, tá? E o rompimento desse topo. Então, o preço fez o falso rompimento e você pode trabalhar a retração pós falso rompimento. Fechou? Então, tem que ter mais que 3 horas, tá? E o topo até 10 horas. Fechou? Por exemplo, então, tem que ter mais que 3 horas para você operar o falso rompimento para M5 e tem que estar no período de 10 horas. Por exemplo, esse topo aqui formou meio-dia. Então você pode operar para M5 até 22 horas, fechou? Porque está apto ainda para operar M5. Passou disso aqui, ó, de 10 horas de distância de um topo para o outro, aí você já muda o gráfico para M15 e já é outras configurações, outro operacional, beleza? Então, eu vou fazer uma revisão para vocês aqui. Topos e fundos fracos, eu já descarto, beleza? Eu preciso de um topo e que esse topo esteja rompido para a gente trabalhar a volta do preço aqui, beleza? Qual a distância correta? De 3 horas. Formou esse topo aqui meio-dia, 3h30 está apto para me operar um falso rompimento para M5, beleza? Se por exemplo tivesse rompido aqui, ó, 2 horas, aí não estava apto para operar, beleza? O falso rompimento para M5, porque ainda não tem 3 horas de distância desse topo para este rompimento aqui, para depois você operar um falso rompimento para M5. Então, sacou? Tem que ter mais que 3 horas de distância deste topo aqui e do rompimento para você operar o falso rompimento, beleza? E tem que ter até 10 horas de distância. Por exemplo, fez esse topo aqui meio-dia, você tem até 22 horas para você trabalhar o falso rompimento. Por exemplo, fez um rompimento lá na frente e esse rompimento foi lá para, sei lá, 6 horas. Tá apto, porque está dentro desse tempo aqui de 10 horas, distância de topo para um topo. Fechou? Então tem que ter distância para você começar a trabalhar o falso rompimento 3 horas, antes você não pode, tá? E tem que ter até 10 horas de distância, beleza? Então, meus queridos, a gente tem então um topo, tem o falso rompimento que pode ser que ele aconteça aqui, tá? Tem a distância correta, beleza? Está entre 10 horas e está mais que 3 horas. Aqui então está apto para você operar falso rompimento para M5. Beleza? O que você precisa agora de filtros, tá? Primeiro filtro, quando o preço voltar aqui para ele trabalhar o falso rompimento, tem que ter rompido aqui no mínimo 40% do candle que voltar para essa zona aqui. Qual zona? Essa zona que o preço estava trabalhando aqui, lateral, tá? Então este corpo aqui, ó, tem que ter rompido 40%. Beleza? Quando ele rompe 40%, o próximo candle aqui abre, aí você pode trabalhar uma retração aqui, ó, pós falso rompimento. Beleza? Para quem não sabe, o falso rompimento é isso aqui, ó, essa movimentação, né? Eu tinha um topo aqui, o preço fez o rompimento, mas ele não deu sequência a esse rompimento, não fez o pullback, ele fez o falso rompimento. Aí você pode trabalhar uma retração aqui, beleza? Você vai pegar na volta desse movimento, na volta desse preço. Fechou? O filtro de 40% do candle, do corpo, tem que romper, tá bom? E você tem que dar uma olhadinha lá nos tempos maiores, tá bom? Então vamos ver.
Os candles tem que estar deste jeitinho aqui lá em H1, M30, tá? E M15 tem que estar com o pavio na parte superior aí do candle, tá? Jogando o preço para baixo, revertendo, tá bom? Se tiver assim, ó, retraindo, isso indica que tem comprador posicionado jogando o preço para cima, beleza? Ó, pavio na parte de baixo é comprador jogando o preço para cima, pavio na parte de baixo é vendedor jogando o preço para baixo. O que você quer aqui? Uma venda, tá? Neste falso rompimento você quer uma venda. Então, em tempos maiores tem que estar a favor da sua operação, vendedor jogando o preço para baixo, correto? Então, esses são os candles que você tem que encontrar lá em tempos maiores e não esses. Apareceu um desses aqui, já descarta essa operação porque não está dentro dos filtros. Fechou, meus queridos? Então vamos lá então. Ó, já descartamos topos e fundos fracos, está mais que 3 horas, está no topo até 10 horas, beleza? Então está entre 10 horas e está mais que 3 horas. Meio-dia formou aqui o rompimento 3,5. Então, se o preço agora fazer este movimento aqui, ó, por exemplo, faz outro candle aqui e faz esse rompimento aqui, ó, está apto para você pegar agora uma retração pós falso rompimento. Por que WR? Aqui, ó, o rompimento aqui foi mais que 40%. Fechou? Olha esse rompimento do corpo aqui, ó, mais que 40%. Beleza? Aí você foi lá em H1, M30, beleza? M15 e está assim, ó, pavio aqui na parte superior e tem vendedor jogando o preço para baixo lá em tempos maiores também. Então, em tempos maiores está a favor da sua operação. Quando o candle abrir aqui, ó, e buscar a sua resistência, você tem uma retração pós falso rompimento. Fechou? Então este é o falso rompimento aí perfeito, com todos os filtros bem alinhados. Quando tudo isso acontecer, simplesmente você pega essa operação. Tudo que eu ensinei aqui tem que estar batendo para você operar o falso rompimento para M5, beleza? E se vocês curtiram este conteúdo, eu vou trazer o falso rompimento completo para M15 para você também operar M15, tá? Porque, por exemplo, se forma um topo aqui e esse topo tem mais que 10 horas, aí você começa já a olhar para M15 para você também pegar o falso rompimento. Esse operacional é muito assertivo, beleza? Por isso eu tô trazendo para vocês aqui no canal, tranquilo? Eu espero que vocês tenham curtido aí mais esse conteúdo, beleza? Eu vou ficando por aqui e não se esqueça, já se inscreva nesse canal aqui, beleza? Deixa muito like, é nóis, até a próxima, fiquem todos com Deus, falou e fui! Too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.